a TV que mais fala de Petrópolis. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite. E hoje estamos no ar com o primeiro programa, do novo horário, sexta-feira, 9 horas da noite. E como é a primeira sexta-feira de setembro, e a gente está no Setembro Amarelo, eu estou de amarelo aqui para homenagear esse mês, que é um mês de conscientização das pessoas que sofrem de algum problema e acabam tirando a própria vida, enfim, o Setembro Amarelo é um mês de bastante conscientização de pessoas que têm depressão, enfim. E hoje eu vim trazer aqui a história de uma mulher. Vocês sabem que o primeiro programa de todo mês eu trago histórias de mulheres que não aceitaram rótulos, mulheres que fizeram a diferença, e essa mulher é uma mulher bem emblemática, não só pela história dela, mas pelo mês. Por isso eu escolhi trazer a história da Jovita no mês de setembro, principalmente como primeiro programa do Setembro Amarelo. O quanto os traumas, o quanto que a violência de gênero, a violência psicológica, ela remonta de muito tempo e causa tantos estragos na vida de uma mulher. E uma mulher que sonhou, uma mulher que queria fazer o diferente, que queria ser diferente. E a época em que ela viveu não proporcionou isso para ela, E a gente vê, hoje em dia, ainda mulheres passando por esse tipo de problema, mulheres ainda sendo taxadas de loucas, inoportunas, inconvenientes, e cada vez mais mulheres adoecendo, mentalmente adoecendo, psicologicamente se tornando reféns de uma sociedade muito machista, muito misógina, que proíbe ainda que as nossas mulheres sonhem, que as nossas mulheres almejem ser algo a mais. Então, sem mais delongas, hoje eu trago para vocês a história de Jovita Feitosa. Bota aí o primeiro slide, Michel, por favor. Essa é Jovita Feitosa, a mulher que eu escolhi para trazer para o setembro, o primeiro programa de setembro. Pode voltar para mim. Primeiro programa de setembro, Setembro Amarelo. Vocês viram que ela estava bem caracterizada, como soldado. E aí, pode ir para o próximo slide, que aí eu vou contar a história de Jovita. Quem foi Jovita? Na verdade, Antônia Alves Feitosa. Nasceu dia 8 de março, olha que coincidência, o Dia Internacional da Mulher, Só que foi em 1848, lá em Tauá, no Ceará. E ficou conhecida pelo apelido de Jovita. Aos 12 anos, ela perdeu sua mãe, vítima da epidemia de cólera. Ela viu a mãe morta, aos 12 anos. Em 65, ela se mudou para a casa de um tio, chamado Rogério, que era mestre de música, lá no Piauí. Ali, a Jovita, ela se alistou. Aí, volta um pouquinho para mim. A Jovita, ali no Piauí, ela ficou sabendo que o exército de Solano, do Paraguai, presidente do Paraguai, ele estava invadindo pequenos espaços do nosso país, tentando conquistar o Brasil, invadir o Brasil. E ela ficou sabendo de mulheres que estavam sendo estupradas, várias atrocidades que estavam acontecendo. Então, ela decidiu se alistar. Mas, pasmem vocês, 1865. Disseram para a Jovita que ela não podia se alistar.
E aí eu trago a informação, eu não sei se vocês vão se recordar, do primeiro programa sobre mulheres que fizeram a diferença. E eu falei sobre Maria Quitéria. Lembram de Maria Quitéria? Né? Ela lutou na independência do Brasil em 1823. Ela foi a primeira mulher a se alistar no Exército Brasileiro. E aí, em 1865, em plena Guerra do Paraguai, se viram para Jovita e falam: nós não temos precedentes de mulheres no Exército. Como assim não? E Maria Quitéria, na independência do Brasil, que ela foi promovida a cadete pelo próprio imperador. Enfim, volta lá para o slide, para vocês verem como é que as coisas mudam, né? E ali, em 65, a Jovita se alistou no Exército, atendendo a campanha que se fazia em todo o país. E ela só tinha 17 anos. 17 anos. Também travestida de homem. Ela cortou o cabelo e passou a usar vestes masculinas, conseguindo enganar os policiais. Porém, ela foi delatada por uma mulher que logo reconheceu os seus traços femininos. E aí, volta para mim. Olha só como as coisas são. A Jovita, ela queria se alistar, ela queria lutar pelo seu país. E ela foi denunciada por outra mulher, que percebeu os furos dos brincos nela. E essa mulher, uma outra mulher, denunciou a Jovita. E aí eu sempre falo, sororidade é uma mulher apoiando a outra. E, no caso da Jovita, foi uma mulher que denunciou ela. Né? É triste quando a gente ainda hoje se depara com situações assim, onde mulheres acusam mulheres, mulheres agridem outras mulheres verbalmente, fisicamente, através de internet. Enfim, aí pode voltar lá para o slide. Além das mortes, né, a jovem ficou revoltada ao ouvir as histórias de brasileiras estupradas por soldados paraguaios. Por isso que ela decidiu se alistar, né? Mas ela foi impedida porque ela foi reconhecida por uma outra mulher e delatada. A Jovita, ela nasceu no Ceará, né, como eu já falei, mas se mudou para o Piauí depois da morte da mãe. E se alistou nas Forças Armadas. E foi dito para ela que ela não poderia se alistar porque ela era mulher e não tinha um precedente. Né? As pessoas se esqueceram completamente de Maria Quitéria. Aí ela fingiu que ela decidiu se passar por homem, cortou os cabelos, atou, pode voltar para mim, atou os seus seios, né? Ela amarrou uma faixa em torno dos seus seios para deixar bem apertado, né? Para ninguém ver o volume dos seios, para conseguir entrar na farda masculina. E, mesmo assim, ela foi denunciada por outra mulher. Mas aí a história dela não termina aí, não. Continua. Pode passar para o próximo slide. Isso aí. Fingindo ser homem. Não. Eclode a Guerra do Paraguai. Isso. Que ao vivo é assim, a gente passa. Eclode a Guerra do Paraguai. Vamos lá, é o segundo slide. Isso. Em 12 de outubro de 1864, tem início a Guerra do Paraguai, que é quando a Jovita começa a ouvir as histórias. Né? A Guerra do Paraguai começou em 64 e ela se mudou em 65 lá para o Piauí, depois que a mãe dela morreu. Um ano antes, a Guerra do Paraguai estourou, né, na fronteira do Brasil. O Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai, que se uniram para combater o grande exército do Paraguai. E essa guerra ela se estendeu de dezembro de 64 a março de 1870, ou seja, foram 6 anos de guerra.
Quando ela já tinha 6 meses, essa guerra já tinha 6 meses, né, a Jovita tomou conhecimento, porque ela já tinha se mudado para o Piauí, já estava perto da fronteira. E aí, ela, com 17 anos, decide se alistar no Exército, né, porque ela ouviu os relatos de que mulheres estavam sendo estupradas pelos soldados paraguaios, ali na fronteira, né, do Brasil com o Paraguai, e ela ficou revoltadíssima. Né? E, então, ela decidiu ir até Teresina, lá no Piauí, para se alistar. E foi quando ela ouviu a frase: uma mulher não poderia ser aceita no Exército. E aí eu volto a falar, né? Ninguém lembrava de Maria Quitéria. Nem tinham se passado 50 anos da história de Maria Quitéria. Ninguém mais se lembrava. Aí, volta aqui para mim. Como é que pode, gente? Não tinham se passado nem 50 anos e já haviam esquecido completamente de Maria Quitéria. Uma mulher que lutou, uma mulher que combateu o exército português sozinha. Vocês lembram que ela derrotou Manaus, né, um navio repleto de soldados portugueses, sozinha. Ela fez a história e ninguém se lembrava dela. Ela foi condecorada pelo próprio o imperador, Dom Pedro, e ninguém se recordava mais de Maria Quitéria. Olha como a história ela apaga registros de mulheres importantes. Quando ela simplesmente não destrói qualquer informação sobre essa mulher, ela inverte, ela transforma essa mulher em louca, esquizofrênica, enfim. Então, baseado nisso, nesse relato de que não havia nenhum precedente na história do Exército do Brasil, uma mulher combater na linha de frente, eles negaram o alistamento de Jovita. Foi por isso que ela decidiu também, assim como Maria Quitéria, que ela não sabia quem era, apesar de Maria Quitéria ter lutado na Bahia e a Jovita estar no Piauí. Não é tão distante assim, mas a gente está falando de 1800, quase, né, 1870, na verdade era 1865, não havia nenhum tipo de comunicação, né, rápida, então ninguém conhecia Maria Quitéria, pelo menos não no Piauí. Então, a Jovita não fazia ideia de que ela não seria a pioneira nesse caso. E aí falaram para ela que, se ela quisesse se alistar, ela até poderia, desde que ela fosse enfermeira. E aí a gente volta para Ana Nery, que eu já falei aqui, que foi considerada a primeira enfermeira do Brasil, que lutou na Guerra do Paraguai. Aí sim ela poderia, mas como soldado, não. Mas Jovita não queria ser enfermeira. Jovita queria lutar, pegar em armas, combater, servir ao seu país. Aí ela não podia, porque isso era serviço de homem. Mulher só podia cuidar dos feridos, crianças, professora. Essa era a função da mulher. Soldado, não. Isso é papel de homem, de macho, né? Macho alfa. Aí vamos para o próximo slide, por favor. É complicado, né? E aí, decidida a lutar, ela fez como Maria Quitéria. Vamos, então, nos travestir de homem. Já que, para eu lutar, eu tenho que ser um homem, eu não posso ser uma mulher, então eu vou ser um homem. Aí, em Teresina, Jovita se alistou, atendendo a campanha que se fazia em todo o país, né? Conclamando, chamando os homens aptos para lutarem e defenderem o seu país. Homens jovens, saudáveis. Né? Só que, dessa vez, a luta não era pela independência do Brasil, que foi o período que Maria Quitéria lutou. Dessa vez, era contra o exército do Paraguai. Né? Era uma guerra contra a nação paraguaia que tentava invadir o nosso país. E, aos 17 anos, travestida de homem,
Jovita cortou os seus cabelos com uma faca. Ela acabou com o cabelo dela. Amarrou os seus seios com uma cinta, com uma faixa, né? E se vestiu a caráter e se apresentou como um soldado homem, tal qual Maria Quitéria. De início, ela foi aceita. Reconheceu, né? O Exército Brasileiro sequer questionou a possibilidade dela vir a ser uma mulher, porque ela estava muito bem caracterizada como um homem, e aceitaram o alistamento dela. E ela incorporou ao Corpo de Voluntários da Pátria, né, que é uma seção do Exército que estava sendo encaminhada para o Rio de Janeiro para servir a Guerra do Paraguai, né, combater na Guerra do Paraguai. Mas enquanto eles marchavam, né, o grande exército, não tão grande assim, se eu não me engano, acho que eram 18 mil homens que tinha apenas, não havia uma grande adesão desse exército de voluntários, né, brasileiros para lutar. As pessoas não queriam ir, não existiam muitos homens jovens voluntários para servir, na verdade, para morrer pelo Brasil, né, na Guerra do Paraguai. E aí o governo brasileiro acabou criando uma solução, vamos botar assim, porque quando eu chamo jovens para lutar pelo país, eu estou tentando fazer despertar nele o sentimento de patriotismo, né? Desculpa. Mas a gente está vivendo em 1865. Grandes propriedades rurais, grandes senhores, né, ruralistas, e a gente ainda vivia o período escravocrata. E aí, o que o governo brasileiro decidiu? Os proprietários de terra, eles voluntariamente, entre muitas aspas, enviavam os seus escravos para lutar no seu lugar. Olha que coisa absurda. Você vai servir ao meu país no meu lugar. E os escravos acabavam fugindo. Óbvio. Se eu vou estar aqui. Aqui eu estou, né, tranquilão, mais ou menos, entre aspas. O cara está me mandando para o meio de uma guerra para eu lutar para ele, para eu morrer lá. Eu vou fugir no meio do caminho. E muitos acabavam não se alistando. Mas, para evitar esse tipo de deserção, vamos colocar assim, o governo brasileiro passou a conferir a esse escravo que estava indo para a guerra lutar em nome do seu dono, do seu proprietário, a alforria. Se você, escravo, vier lutar pelo Brasil, você passa a ser alforriado. E aí o que aconteceu? Muitos escravos começaram a se alistar, fugindo das fazendas para se alistar no exército. Bom, eu vou morrer de qualquer jeito, mas pelo menos eu morro livre. Que loucura, né? O período que a gente viveu, uma loucura. E aí, vamos para o próximo slide, né? A história, a incrível história de Jovita. Não durou muito tempo para a farsa dela, né? Para a história dela ser descoberta. Enquanto eles caminhavam, porque a gente estava falando de 1860, então não haviam grandes transportes públicos, os deslocamentos eram feitos, em sua grande maioria, a pé, em caravanas, né, cavalos, enfim. As tropas elas se deslocavam realmente a pé,
de um lugar para o outro. Agora, imagine sair de Teresina, Piauí, para chegar lá na fronteira com o Paraguai, o quanto que esse povo não andou. Lembrando que eles tinham que ir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, pegar um navio, um barco, sei lá o quê, para conseguir chegar, enfim. Eles estavam andando muito, e por onde eles passavam, em determinado momento, uma mulher olhou para a Jovita, desconfiou e foi lá e desmascarou ela. Né? Ela notou os furos dos brincos na orelha de Jovita e foi lá e desmascarou. Né? Ela apalpou, olha que absurdo, ela apalpou o corpo da Jovita e percebeu os seios escondidos na roupa. E assim ela desmascarou a Jovita, que foi encaminhada para uma delegacia. E lá na delegacia, realmente, né, ela foi levada, presa, e no interrogatório ela realmente confessou que era uma mulher, mas não escondeu a sua frustração, né, e manifestou o desejo de ir lutar nas trincheiras, né, de pegar no bacamarte. O que é um bacamarte? É o que hoje a gente chamaria de uma espingarda com pólvora, né? Onde você coloca a pólvora e as bolinhas de chumbo, e a explosão da pólvora ela impulsionaria a bolinha de chumbo, a munição, enfim. É uma arma rústica do período de 1800, enfim. A Jovita utilizava, o nosso exército utilizava esse tipo de armamento, e ela, para o delegado, falou que não queria ser enfermeira, não queria. Ela queria lutar, ela queria pegar em armas. E aí ela queria, pode vir para mim. Ela, para o delegado, ela demonstrou toda essa insatisfação, né, com relação aos soldados que estavam sendo mortos, né, os brasileiros que estavam sendo mortos pelo exército paraguaio, as mulheres que estavam sendo estupradas, né, pelos soldados paraguaios. E a fala da Jovita foi tão emocionada, ela foi tão inflamada, que ela convenceu o delegado, né, a permitir que ela continuasse a prosseguir junto com as tropas, mesmo sendo uma mulher. E aí ela mostrou que tinha disposição, que ela sabia atirar, que ela poderia combater, e ela conseguiu. O delegado autorizou, né? Lembrando que, naquela época, o delegado era uma autoridade máxima distrital, e ele autorizou que a Jovita incorporasse, ou melhor, que ela continuasse incorporada às tropas, e ela deu prosseguimento, já com todo o reconhecimento de que ela era uma mulher e que estava incorporada, né, no Exército, no Corpo de Voluntários da Pátria, que estava seguindo destino para o Rio de Janeiro para poder lutar na Guerra do Paraguai. E aí tem uma grande reviravolta, né? Ela foi incorporada como sargento. Olha, gente, olha que loucura. Ele autorizou ela reincorporar, e com a graduação de sargento, uma mulher incorporada no Exército, que estava se encaminhando para lutar na Guerra do Paraguai, com a graduação de sargento, reconhecidamente como uma mulher. Imaginem o orgulho que essa menina de 17 anos, que aos 10, 12, viu a mãe morrer, vítima da epidemia de cólera. E eu não sei se vocês se recordam, a cólera é uma doença que é passada por água contaminada, né? A pessoa morre de uma maneira muito triste, e ela viu a mãe morrer dessa forma, ou seja, de um trauma absurdo. Ela reuniu forças e, aos 17 anos, incorpora no Exército.
é descoberta, o seu discurso é tão emocionado, ela convence um delegado a mantê-la no exército e ela é promovida a sargento. E ela continua. E aí a gente para e pensa assim, ela deve ter feito coisas maravilhosas, né? Ela deve ter matado vários soldados paraguaios, ela deve ter recebido várias honrarias. Por que ela não está nos livros de história? Por que ninguém conhece Jovita Feitosa? Você já ouviu falar da Jovita Feitosa? Pois é. Não, né? Mas não se preocupa, não. A gente vai para um breve intervalinho e eu volto daqui a pouquinho para te contar o que aconteceu com a Jovita depois disso. A gente volta já já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Imobiliária Ausen Serra. O que tem de melhor em Petrópolis, selecionado para você. Sua imobiliária exclusiva na Cidade Imperial. Seu corretor de confiança. Uma cidade histórica, ideal para viver, onde você pode encontrar lindas casas com jardins e sítios e chácaras nos arredores. O apartamento dos seus sonhos, o melhor imóvel comercial para seus negócios, próximo das melhores lojas e cafés. Agende uma visita pelo nosso 24 992 43 2088. Encontre mais imóveis no nosso Instagram. Pois é. Vamos ver o que aconteceu com a Jovita? Quais foram os grandes feitos dela? Então, vamos lá. Próximo slide. Sonhos frustrados. Gente, a Jovita não conseguiu nada. Assim, conseguiu. 2 meses depois, né, de chegar no Rio de Janeiro, ela recebeu uma carta do Ministério da Guerra dizendo que o embarque dela tinha sido embargado pelo próprio ministro da Guerra, que julgou incompatível com o serviço na frente de batalha por ela ser mulher. Ela não poderia lutar. O ministro da Guerra bloqueou, proibiu ela. Segundo as autoridades, não havia disposição alguma nas leis e regulamentos militares que permitia as mulheres a terem praça nos corpos do exército. E o exército se esqueceu completamente de Maria Quitéria. Mas ela poderia prestar os serviços compatíveis com a natureza do seu sexo. O que é isso? Misoginia, preconceito. Ela poderia ser apenas uma enfermeira. E aí a Jovita se recusou. Não, eu não vim aqui para ser enfermeira. Pode voltar para mim. Eu não vim aqui para ser enfermeira. Eu vim aqui para ser soldado. Lembrando que durante o trajeto dela, até ela receber essa carta do ministro da Guerra, ela foi ovacionada, ela foi recepcionada em casas de autoridades. Ela, né, a história dela saiu em vários jornais. Né? A Jovita era vista como a Joana d'Arc brasileira. Então, ela era considerada, hoje em dia, uma popstar. Aí chega o ministro da Guerra e diz, não, negativo. Quem você pensa que é? Uma mulher no exército? Não existe precedente. Filho,
lírio do campo. Você esqueceu de Maria Quitéria, que recebeu uma das maiores honrarias do Exército das mãos do próprio imperador do Brasil, Dom Pedro. Mas, quando é conveniente, a história esquece de feitos honrosos de mulheres magníficas. Então, a gente simplesmente esqueceu de Maria Quitéria. Vocês lembram, do primeiro programa que eu falei sobre ela, que mais de 150 anos depois que ela foi ser reconhecida como, né, uma representante do Exército Brasileiro, e hoje tem um busto dela, uma foto dela, em todos os quartéis do Exército Brasileiro no Brasil? Pois é, olha quanto tempo. E o mesmo não aconteceu com Jovita. Você não vê a história dela contada em nenhum livro de história. Ninguém conhece, a não ser lá no Piauí ou no Ceará, né, que é a terra natal dela. Pode perguntar para qualquer aluno do segundo grau se alguém ouviu falar de Jovita Feitosa. Ela não consta nos livros de história. Ela tentou ela apelou para Dom Pedro II, né? Maria Quitéria, Dom Pedro I, a Jovita tentou apelar para Dom Pedro II. Bota o próximo slide, por favor. A Jovita, ela atirava bem, ela lutava bem, então as pessoas que estavam ali ao redor dela queriam, né, que ela continuasse. Ela representava um novo olhar, né, para as tropas. Os amigos dela queriam. Então, os seus apoiadores tentaram, de todas as maneiras, revogar essa ordem, né, proferida pelo ministro da Guerra. Em 18 de setembro, a guerra, 2, 3 meses depois, né, do ingresso dela, ela foi recebida pelo próprio imperador Dom Pedro II. E, mesmo assim, não houve jeito. Pouco a pouco, os jornais deixaram de se interessar por ela. Seus apoiadores organizaram um espetáculo beneficente para custear o seu retorno ao Piauí. Né, Dom Pedro I não teve a mesma conduta que seu pai teve com relação a Maria Quitéria. E aí, volta para mim. Os apoiadores organizaram um espetáculo para custear, ou seja, para angariar dinheiro para ela voltar para o Piauí, porque ela estava no Rio de Janeiro, eles vieram andando. Então, ela não tinha dinheiro para voltar para casa. Lembrando que o Exército ainda não recebia salário, né? Não era o salário como a gente reconhece hoje. Então, eles fizeram tipo uma vaquinha, né? Um evento beneficente para angariar dinheiro para poder ela retornar lá para o Piauí. Mas ela não quis. Ela estava extremamente decepcionada dela não conseguir realizar o sonho da vida dela, né? Que era poder lutar, que era poder combater, defender o seu país, defender aquele monte de mulheres que estavam sendo estupradas, defender a sua honra, defender o seu sonho, que foi tirado dela simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. Foi cortado, extirpado dela a possibilidade da realização do sonho só por conta do seu gênero, pelo fato dela ser mulher. E aí, o que aconteceu? A Jovita não voltou para o Piauí. Ela permaneceu no Rio de Janeiro. Lembrando que ela era uma jovem. Quando ela ingressou, ela só tinha 17 anos. E aí, a Jovita não tinha trabalho. Não tinha nada. O pouquinho que ela conseguiu, né, do dinheiro que eles conseguiram angariar para ela voltar para casa, ela
tentou se reconciliar com o pai. E aí, bota o próximo slide, por favor. Ela tentou, né, se conciliar com o pai dela. Mas ele, macho alfa, né, ele nem quis saber dela. Ele expulsou ela de casa. Ela foi recebida assim muito friamente pela família, né? Não conseguia mais se encaixar. Ela estava sendo vista como peixe fora d'água, sabe? Nossa, ela se vestiu de homem. Ela foi para o exército, ela lutou. Nossa, ela não se comporta como uma mulher igual a gente conhece. Né? Então, o que aconteceu? Ela voltou para o Rio de Janeiro. Vem para mim, rapidinho. Imaginem vocês uma menina de 17, quase 18 anos, que transgrediu todas as regras possíveis e imagináveis para aquela época, para o período em que ela vivia. Ela se vestiu como homem, ela fugiu de casa, ela entrou para o exército, participou de festas, foi ovacionada, né, foi reconhecida por autoridades locais, foi promovida a sargento. Ela estava sendo ovacionada, considerada a Joana d'Arc brasileira. Não era para ter orgulho dessa mulher, dessa menina, aliás. Mas não. Eles tinham vergonha dela. Sabe por quê? Porque ela não se comportava como uma mulher direita. Ela não se comportava como se esperavam dela para os padrões da época. Que era uma mulher recatada, uma mulher que deveria ser prendada, servir à casa e ao seu marido e aos seus filhos, não lutar, botar um par de calças, pegar em armas, atirar, lutar, fazer valer os seus sonhos, quem ela pensa que é. E aí a própria família dela expulsou ela de casa. 18 anos. Ela não tinha nada. Ela não tinha ninguém. E o que sobrou, o que restou para a Jovita? A mídia esqueceu completamente dela, já não tinha mais interesse. Ela já não interessava. Quem era ela? Ninguém. Não tinha mais interesse. Então ela voltou para o Rio de Janeiro, sem emprego, sem conhecer ninguém. O que restou para Jovita Feitosa, a nossa Joana d'Arc? Ela passou a se prostituir para poder sobreviver nas ruas do Rio de Janeiro. Até que ela conheceu um rapaz, né? Volta lá para o slide. Ela conheceu um engenheiro galês, né? Galês da ilha de Gales, inglês. Ele era um inglês, que trabalhava na Companhia de Esgotos Municipais, né, do Rio de Janeiro. O nome dele era William Nutt. E ela se encantou, ela se apaixonou por ele, bem mais velho que ela. Lembrando que ela só tinha 18 anos. Devia estar quase beirando os 19, né? Porque ela passou um bom tempo nessa vida de prostituição, que foi onde conheceu esse engenheiro inglês, galês, né? E aí ela tinha planos de se casar, ter filhos, formar uma família. Vem para mim, rapidinho. A Jovita, apesar de não se enquadrar, né, na caixinha de fósforo de padrões esperados para a época, ela ainda era uma menina. E, como uma menina, apesar de ter passado a se prostituir, né, e viver aquele mundo, submundo ali do Rio de Janeiro de 1870, e não tinha nem chegado a 1870, 1866, se eu não me engano, 67. Ela não deixou de ter sonhos, ela não deixou de acreditar, estava amargurada,
aceitava, mas ela acreditava que ela ia se casar com ele, que ela ia formar a própria família, que ela ia ter filhos, que ela estava vivendo um amor verdadeiro. Mas não. Ele estava só de passagem. Ele provavelmente devia ter uma família lá no país dele. Então, ele estava só passando o tempo, se aproveitando da inocência perdida, da doçura, da ingenuidade de Jovita Feitosa. E aí, o pior acontece. Volta para o slide, por favor. Ela tinha planos de se casar e formar uma família. Mas tudo mudou na manhã do dia 9 de outubro de 1867. Naquele dia, ela estava lá na casa onde eles dividiam, né? Ela dormia lá na casa onde ele alugava, e ela encontrou uma carta dele, dizendo que o contrato de trabalho dele com a Companhia de Esgotos, né, Municipal do Rio de Janeiro tinha terminado, e ele estava voltando para o país de Gales. Ele estava embarcando no navio que ia levar ele de volta para o país de Gales. Ele simplesmente, beijo, tchau, foi um prazer, né? Foi maravilhoso ficar esse período aqui com você, né? Nós tivemos bons momentos juntos, mas, querida, estou indo embora, tá? Passa bem, beijinho, tchau, tchau, e foi embora. Ele simplesmente largou a Jovita lá. E ela acreditando que ia formar uma família, que ela ia ter a sua própria família. E pela segunda vez, ela tem uma grande decepção. O coração dela é partido novamente. E ela não aguenta. Com apenas 19 anos, ela não aguenta. E aí, ela vai até a casa, né, porque ela recebeu, na verdade, ela não estava lá na casa quando ele foi embora. Ela recebeu uma cartinha. Olha que absurdo, né? Um bilhetinho. Alguém foi até onde ela estava, provavelmente o prostíbulo, né, onde ela morava, dormia, e entregou o bilhetinho. Olha, o senhor William pediu para te entregar esse bilhetinho. E ela, desesperada, ela correu até a casa onde ele ficava para confirmar, né, para se certificar de que aquele bilhete era mentira, que alguém estava pregando uma peça nela. E aí ela se depara com a casa vazia. Todos os pertences dele já tinham sido embarcados. Tudo estava vazio. Só estava a empregada lá que ficava arrumando, né, provavelmente era um quarto ou uma casa alugada por temporada, né, porque ele veio prestar um serviço aqui no Rio de Janeiro. E ela devia estar arrumando. E aí Jovita ficou ali. Sabe quando a ficha tenta cair? E eu fico me imaginando ela ali perdida, olhando para o nada, assim, para o espaço vazio, tentando se conectar com alguma coisa, tentando se agarrar a uma realidade que estava gritando na cara dela, mas ela não queria acreditar. Mais uma vez, ela teve os seus sonhos retirados dela. E aí, ela permaneceu naquela casa até que ela foi encontrada morta, né, no quarto dele. A empregada que estava cuidando reparou que não tinha percebido se ela tinha ido embora ou não. E quando foi procurar ou arrumar o quarto, né, do Sr. William, ela encontrou a Jovita morta no quarto, na cama. Ela simplesmente pegou um punhal e cravou no próprio peito, no coração dela. E deixou um bilhete. Nesse bilhete ela dizia: não culpem a minha morte a pessoa alguma. Fui eu quem me matei. A causa só Deus sabe.
E aí o corpo dela foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, ali no Caju, no Rio de Janeiro, né? Aquele cemitério que até fizeram um memorial em pé, né? E essa pode voltar para mim. E essa é a história triste de uma mulher que teve sonhos, aspirações, que foram simplesmente retirados dela por ela ser mulher, não permitiram que ela alcançasse os seus sonhos por conta do seu gênero, e, em decorrência disso, ela foi execrada pela própria família, porque ela quebrou regras, ela quebrou tabus, e isso era extremamente proibido para uma mulher naquela época, e hoje a gente ainda vê situações semelhantes acontecerem. Mulheres que levantam a voz para defender os seus direitos são taxadas de loucas. Eu falei isso no programa sobre mulheres loucas. Não tenham medo, não tenham vergonha. E eu separei, achei um videozinho que fala sobre a história dela, né? Por favor, o Michel, bota o videozinho, é rapidinho, para a gente dar uma finalizada aqui no programa de hoje. Aos 17 anos, ela se disfarçou de homem, cortou os cabelos, vestiu roupas masculinas e se apresentou como voluntária para lutar na Guerra do Paraguai, em 1864. E essa jovem sabia como usar uma arma. A partir daí, viveria alguns momentos de glória. Foi chamada até de Joana d'Arc brasileira. Olá, amigos da história! No Brasil do século XIX, a jovem cearense Jovita Alves Feitosa ouviu falar sobre a invasão da província do Mato Grosso pelo exército de Solano Lopes, presidente do Paraguai, que daria início a uma guerra contra o Brasil. Revoltada com as notícias de que mulheres brasileiras eram violentadas pelos soldados paraguaios, ela decidiu então se alistar em Teresina para lutar ao lado dos homens nos campos de batalha. Não demorou muito para que o disfarce fosse descoberto e denunciado por outra mulher que percebeu os furos dos brincos nas orelhas de Jovita. Mesmo assim, ela foi aceita como voluntária pelo presidente da província no posto de sargento e incorporada ao 2º Corpo de Voluntários do Piauí, onde morava na época. A notícia logo se espalhou. Havia uma mulher no exército brasileiro e Jovita era o centro das atenções por onde passou esse grupo de voluntários da pátria na viagem ao Rio de Janeiro, com paradas em São Luís, Recife, Paraíba e Salvador. A jovem foi recebida em palácios, tinha direito a hospedagem especial e era homenageada nos jornais. A publicação Semana Ilustrada trouxe o seguinte comentário anônimo em 17 de setembro de 1865. O leitor ou a leitora já viu a Jovita? É a curiosidade do dia, o ídolo da atualidade, o nome da moda, a pessoa do tom, a glória do Piauí, o orgulho do Ceará, a musa da guerra, disputada pelas 20 províncias do Império, a hóspede obrigada de todos os palácios, o delírio das plateias, a preocupação do governo, a poesia do exército encarnada sob a forma airosa de uma rapariga travessa, exaltada, graciosa, meiga, terrível, misteriosa. Jovita era tida como a Joana d'Arc brasileira, pois a atitude dela encorajou outros voluntários a se juntarem às forças militares na guerra contra o Paraguai. Vamos relembrar rapidinho o que acontecia no Brasil naquela época. Os paraguaios avançavam no território brasileiro em 2 frentes. Além do Mato Grosso, também no sul, em Uruguaiana, as tropas comandadas pelo general Estigarribia ocuparam a cidade.
Para garantir mais soldados e dar andamento à guerra, que duraria 6 anos, o Império do Brasil lançou a campanha Voluntários da Pátria. O próprio imperador Dom Pedro II marchou para a cidade de Uruguaiana e se apresentou como primeiro voluntário. Havia ainda a promessa de prêmios de 300 mil réis, lotes de terra, preferência nos empregos públicos, assistência a órfãos, viúvas e a mutilados de guerra. Mas é bom lembrar que se havia mesmo um clima patriótico que animava as pessoas, houve também muito recrutamento forçado. Por exemplo, o uso de escravos para lutarem no lugar dos seus proprietários era uma prática comum. O Império, então, prometeu libertar, alforriar os que se apresentassem para a guerra. E essa decisão ocasionaria diversas fugas em fazendas dos escravos que agora queriam sim realmente se alistar. E a Jovita foi para os campos de batalha? Olha, parece que não. Ela foi impedida de reforçar o reduzido exército de 18 mil homens. A Secretaria da Guerra do Governo Imperial recusou a incorporação da moça, pois não havia previsão e respaldo legal para aceitar uma mulher em combate, a não ser que fosse para atuar como enfermeira, coisa que a Jovita teria recusado, porque o que ela queria mesmo era lutar. A partir daí, a história da jovem seria trágica e curta. Jovita, que era órfã de mãe, não retornaria mais ao Piauí, onde morava com os tios, e tentou voltar para o Ceará, onde nasceu, mas foi rejeitada pelo pai. Seguiu então para o Rio de Janeiro, onde se tornaria prostituta, mas se apaixonou por um engenheiro galês, com quem teria um caso amoroso, até ser abandonada quando ele foi embora do Brasil sem avisar. Ao receber essa notícia, a jovem tirou a própria vida aos 19 anos. Jovita Feitosa, que foi símbolo da Guerra do Brasil contra o Paraguai, morreu esquecida. Mas com o passar do tempo, a história dela foi resgatada. Recebeu diversas homenagens póstumas, foi eleita como representante da luta de movimentos femininos, virou nome de avenida em Fortaleza e em 2018 foi incluída no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Obrigada por assistir e se você gostou desse vídeo eu te peço para deixar o seu like e se inscrever também para acompanhar aqui as novidades do canal, tá? Em 2018, Jovita foi incluída no livro dos Heróis da Pátria. Não, pode vir para mim, pode voltar para mim. Em 2018, ela foi incluída no livro Heróis da Pátria, né? Esse livro está lá no Panteão da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília. E aí eu pergunto para vocês, quantos brasileiros entraram para a história que estão nesse livro? Ah, vários, não sei dizer quantos. Mas, sabe quantas mulheres? Desde 1822, vamos botar assim, que Maria Quitéria foi a primeira, até hoje, 2018, no caso, né, da Jovita. 2023, não sei se alguma mulher foi acrescida nesse livro. Mas sabe, até 2018, quantas mulheres existem registradas nesse livro? 9. 9 mulheres. O Brasil tem mais de 200 anos. 9 mulheres estão registradas no livro de heróis ou heroínas da pátria. Pois é, Maria Quitéria é uma e a Jovita é outra. Um próximo programa eu vou trazer para vocês quem são essas outras 7 mulheres que constam nesse livro, né? E assim eu termino o programa de hoje, né? É um programa sobre mulheres que fizeram a diferença, mesmo que ela não tenha feito a diferença nenhuma para a época dela. Mas hoje, a gente sabe, hoje, você sabe quem foi Jovita Feitosa. E a gente não pode nunca mais permitir que o nome dela permaneça no anonimato. Que só o Ceará ou só o Piauí
Saiba quem foi Jovita Feitosa. Hoje, Rio de Janeiro, Petrópolis, mundo, tem que saber quem foi Jovita Feitosa e o que a violência de gênero e principalmente a violência psicológica, a misoginia faz com uma mulher. Então não se calem, não permitam que cortem as suas asas. Deixem que elas cresçam, voem para longe, façam valer a sua voz, porque a voz de uma tem que ser a voz de todas, e a voz de todas nós tem que ecoar, ressoar, retumbar como a voz de uma única mulher. Hoje, essa única mulher foi a Jovita Feitosa. Juntas, nós somos muito mais fortes. E até a próxima sexta-feira. E fiquem com Deus.